primeiro, um dos temas fundamentais, né, pra gente abordar vai ser sobre o conhecimento de Deus. A gente vai estudar hoje um pouco sobre o ser de Deus. Quem Deus é, seus atributos, e aí por diante. A gente, dentro da reunião de hoje, a gente vai abordar um pouco sobre a revelação universal, revelação especial, né, os atributos de Deus, a imanência e a transcendência de Deus. Então, queridos, a primeira pergunta, como se conhece Deus? Como é que, se nós que somos seres finitos e criados, como nós podemos conhecer o Deus Criador? Como nós podemos conhecer aquilo que nós vamos ver, esse Deus transcendente? Vale essa reflexão, né? Como nós podemos conhecer a Deus? E essa reflexão nos leva a gente meditar naquilo que nós vamos estudar hoje, sobre a revelação de Deus. Nós vamos ver que, na verdade, não é nós que conhecemos a Deus pelo nosso intelecto, pela nossa capacidade humana, mas, na verdade, é Deus que se revela a nós. Ele se torna conhecido, né? É Deus que, por meio da sua graça, sua bondade, ele se torna conhecido a nós. Então, a criação, todas as coisas vão apontar para Deus como esse ser que se auto-revela. É impossível ao homem conhecer a Deus se Deus não se revelar para ele. Então, existe uma auto-revelação de Deus para a humanidade, e nós vamos meditar nisso. A segunda pergunta que eu coloquei é: qual a importância desse conhecimento? Veja, queridos, que se Deus se auto-revela, ele usou meios para se revelar. E aí a gente precisa entender qual a importância desse conhecimento de Deus. Conhecer a Deus é importante por quê? Queridos, todos nós sabemos que nós, como seres, como criatura de Deus, nós fomos feitos seres adoradores, né? Criados para adoração, né? E por causa do pecado, isso foi distorcido em nós, de maneira que nós, às vezes, buscamos as coisas criadas, ou seja, levamos a nossa adoração a coisas criadas, a nós mesmos, a nossa autoimagem, as coisas dessa vida. Então, criamos ídolos. E também, a humanidade constantemente criou uma imagem do divino para poder adorar. Só que muitas das vezes essa imagem, ela não é a imagem perfeita do Deus Criador, perfeita do nosso Deus, que se auto-revelou para nós. É muitas das vezes uma imagem distorcida. E às vezes a causa dessa imagem ser distorcida é porque não conhecemos bem o nosso Deus. É por isso que é importante nós conhecermos a Deus, porque nós vamos adorá-lo pelo que ele é, por quem ele é. Adorarmos a santidade de Deus, a beleza de Deus, por quem ele é, e não por aquilo que nós criamos pelo nosso conceito humano. Deus se revelou para nós, então isso é importante, porque a gente precisa conhecer a Deus e adorar por aquilo que ele é. Se existe uma distorção no ser de Deus, nós estamos adorando outro Deus, que não é o Deus revelado pela palavra de Deus e por meio, né, que a gente vai entender pela essa auto-revelação do Deus Criador, que criou todo o cosmos. É importante a gente entender que essa revelação de Deus, Deus quer que nós o adoremos por aquilo que ele é, e nós precisamos conhecer profundamente quem ele é para adorarmos. Quantas vezes, queridos, nós já ouvimos pessoas dizer: ah, mas Deus é assim, Deus é dessa forma, e muitas das vezes é uma forma distorcida daquilo que realmente quem Deus é. Então, às vezes, várias pessoas criam em si uma imagem de Deus que não é aquilo, não é verdadeiramente a imagem do Deus Criador, não é verdadeiramente aquilo de quem Deus é. E isso torna completamente, né, existe uma diferença total nessa adoração a quem nós buscamos, ou seja, aquele que nós buscamos, né, que é o nosso Deus. E a terceira pergunta: quem é Deus então? Sabemos que Deus é um ser, Deus é espírito, mas Deus é um ser pessoal. Deus é um ser que se relaciona, Deus é um ser que tem sentimentos. Deus é um ser pessoal, mas Deus é um ser vivo, Deus vive. E é partindo dessa premissa que Deus é vivo, que Deus existe, no caso, nesse sentido de Deus ser vivo, ele não ser espiritual e ele não ser pessoal. E aqui agora nós vamos meditar um pouco agora sobre essa revelação de Deus.
Todo conhecimento, queridos, de Deus, ele vem por meio da revelação. Todo conhecimento de Deus, ele vem por meio da sua revelação. E, queridos, o conhecimento de Deus é um conhecimento revelado. Ou seja, nós só podemos conhecer aquilo que ele revela para nós. E é ele quem o dá. É Deus quem revela para nós. Ele transpõe, ou seja, a lacuna e desvenda o que ele deseja. Nós não podemos ir além daquilo que ele desejou se revelar para nós. E Deus, ele é a fonte do conhecimento acerca dele mesmo. Nós não podemos conhecer a Deus por astros ou por outra maneira, se não for aquilo de quem Deus se revelou, daquilo que é a maneira que ele escolheu se revelar para nós. Então, só por Deus é possível conhecer a ele, conhecer a Deus. Esse conhecimento é realmente um mistério, desvendado pela revelação. Porque, querido, o que significa revelação? Né? A palavra revelação significa um ato de remover o véu, é tirar as escamas dos olhos, é como se a gente agora pudesse enxergar aquilo que estava oculto. Isso é revelação. E, queridos, nós como seres humanos jamais poderíamos conhecer a Deus se Deus não se revelasse, tirasse o véu, abrisse as cortinas para que nós possamos o enxergar. Né? Essa palavra revelação vem de descobrir, né? De tirar o véu, remover o véu, algo assim. Você vê que, a gente dá um exemplo, quando Jesus, né, nos pergunta a Pedro, e aí Pedro tem uma resposta acerca do Filho de Deus, né, acerca de Jesus Cristo. Pedro declara que Jesus, ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando Pedro fala traz essa resposta, Jesus fala: feliz é você, Simão, filho de Jonas, né? Porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está no céu. Quando Jesus dá essa declaração, porque se não fosse Jesus, se não fosse Deus, que revelasse a Pedro, se tirasse a escuridão do conhecimento, do conhecimento de Pedro, para mostrar que Jesus, aquele que estava ali entre eles, era o Filho de Deus, o Cristo encarnado, ele jamais poderia realmente afirmar isso. Mas foi porque Deus trabalhou em seu coração e fez ele conhecer essa verdade. Então, queridos, é Deus que se revela a nós. Esse véu é removido, esse mistério é revelado pelo próprio Deus. Então, o conhecimento da filiação divina de Jesus não foi alcançado por meios humanos, nem poderia, né? Mas veio somente pelo próprio Deus. Então, iniciando aqui, queridos, é importante a gente meditar nisso. A revelação de quem Deus ela é uma auto-revelação do Deus Todo-Poderoso. É Deus tirando o véu, tirando as cortinas, aquilo que nos impedia de conhecê-lo. Esse é um ato sempre de Deus para a comunidade. E jamais nós podemos conhecê-lo sem que ele se auto-revele. Vamos lá para... Agora a gente vai falar sobre revelação geral e revelação especial. Existe uma revelação, queridos, geral, que podemos dizer, uma revelação que Deus foi... que é para toda a criação, toda a humanidade. É importante observar que é uma revelação geral de Deus. Isso significa que, em todos os lugares, Deus concede conhecimento dele mesmo. Isso não é limitado a nenhum povo, nenhum tempo ou alguma cultura. Deus se revela a toda a humanidade, de forma geral. Ou seja, essa revelação geral é Deus se revelando a todos os povos, nações, a toda a humanidade. Deus se revela de alguma maneira. E a revelação geral, ela ocorre, antes de tudo, por intermédio dos céus e da terra. Ou seja, a criação de Deus, o ato de Deus criar todas as coisas, isso manifesta a glória de Deus, ou seja, manifesta quem Deus é. O sol, a lua, as estrelas, a terra, os mares, as montanhas, as florestas, todas as coisas, o tempo, a colheita, tudo isso, a estrutura do universo, do cosmos, ela declara, né, ela revela que existe um Criador, existe alguém que pensou, que estruturou, que criou, que colocou isso em ação para existir, que é o nosso Deus. Então, queridos, Salmo 19, verso 1 e 2 diz: o céu declara a glória de Deus, o firmamento proclama as obras da sua mão. Um dia
fala disso, outro dia, uma noite revela a outra noite. Romanos também, né? Desde a criação do mundo, Romanos 1:20, desde a criação do mundo, os seus atributos invisíveis de Deus têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, por meio das coisas criadas, da criação do cosmos como um todo, ou seja, Deus criar um ser como o ser humano, toda a natureza, toda a complexidade do universo, isso demonstra que existe um ser, um Deus criador, então é Deus se revelando. O quadro é de fato variado, pois seja o menor átomo, ou seja, a mais vasta galáxia, a menor forma de vida, ou a mais desenvolvida que seja, alguma revelação de Deus por meio de suas obras está sendo manifestada. Quando nós olhamos para a criação, nós vimos beleza, nós vimos grandeza, nós vimos majestade. Então, todos esses pontos demonstram também atributos da divindade. Nós vimos ordem, nós vimos tudo isso que ele demonstra a grandeza do nosso Deus, a grandeza do Deus Criador. Segundo, no próprio homem, Deus também é revelado. Nessa revelação geral, a gente pode entender também que o próprio homem, Deus se revela também na criação do homem. A palavra fala em Gênesis que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Ou seja, quando nós olhamos para o homem, nós devemos também reconhecer o Deus, devemos reconhecer a autorrevelação de Deus. Deus, ao criar o homem, ele colocou suas características também. Façamos o homem nossa imagem e semelhança. Todo homem, ele tem a imagem de Deus, que é uma doutrina que a gente que foi trabalhada ao longo da história, né, sobre Imago Dei. É uma doutrina muito bela, né, que demonstra como Deus colocou a sua imagem em todos os homens, mesmo com a queda, mesmo com o pecado, o homem não foi, não perdeu por completo essa imagem e semelhança de Deus. De alguma maneira, o homem ainda tem distorcida, mas essa imagem e semelhança de Deus. O homem é como se fosse um espelho, um reflexo de Deus. Esse reflexo, a partir do pecado, pensemos num espelho. É como se o pecado fosse uma pedra que quebrou esse espelho, fragmentou em várias partes. Esse espelho está todo rachado. Mas, de alguma maneira, reflete ainda a imagem de Deus. A forma do homem, né, ter domínio sobre a criação, a capacidade de pensar, imaginar, sentir, a questão das emoções, demonstra, né, que o homem é uma feitura singular de Deus, porque isso são características também do divino. E aqui, queridos, além disso, né, tem a questão moral, né? Todo homem ele tem um senso moral dentro dele. C.S. Lewis fala muito bem sobre isso no livro Puro e Simples, dessa lei natural, que todo homem tem intrínseco em si. Todo homem sabe que é algo errado, roubar é algo errado, né? As injustiças gerais, assim, que é comum, independente de cultura, independente de tempo, de época. Por quê, queridos? Por que isso? Porque a moralidade, ela é fruto de alguém que está além desse nosso espaço e tempo, dessa nossa efemeridade da vida. Então, a moralidade não é construída por uma questão social ou por uma cultura. Não, essa moralidade ela é criada por Deus, que imprimiu isso em nossos corações, de alguma maneira. Ou seja, Romanos também fala, né, que a lei está gravada em nossos coração. Essa lei moral de Deus está gravada em nosso coração. Então, todo homem também, isso demonstra, né, essa auto-revelação de Deus para a criação. E em terceiro, querido, dessa revelação geral, o terceiro ponto, característica dessa revelação geral, é também Deus se manifesta nas obras da história. Ou seja, ao longo do tempo, Deus foi se revelando na história. Né? A história também ela tem um caráter teológico. Além de ter um caráter relacional, a história, o tempo da história, as histórias que foram criadas, foi também caráter teológico, foi Deus ensinando também como um povo quem ele é. Então,
essas histórias, ela carregam a marca da atividade divina na criação, né? Deus não abandonou a sua criação. Deus não criou a sua criação. Ah, teve o pecado, vou abandonar e largar tudo aí. Não, queridos. Deus, ele age na história. Então, a providência divina em todo o caminho da história, né? Deus é revelado na história em geral, principalmente mediante, né, o relacionamento dele com o povo, principalmente o povo de Israel. Mas não só com o povo de Israel. Deus agiu por meio também, a gente vai ver na revelação especial, Deus separando, escolhendo pessoas independente da nação. E aí a palavra, né, vai trazer a ideia de Deus criar o mundo, e aí Deus se relacionar com Adão, depois Deus vai se relacionando com Abraão, Isaac, Jacó, cria-se um povo e Deus se relaciona. Então, esse processo de Deus se relacionar com o povo é Deus se manifestando de forma geral, uma revelação, também faz parte da revelação geral de Deus. Para concluir sobre a revelação geral, queridos, não existe capacidade de conhecimento do homem, ou seja, essa capacidade de conhecimento do homem é insuficiente para chegar ao pleno conhecimento de Deus. Essa revelação geral, a criação, tudo isso que eu comentei aqui, ela não pode, o homem, por causa do pecado, essa revelação geral, ela é insuficiente para que o homem conhecesse plenamente a Deus e o seu propósito de salvação. Precisava de algo mais, e a gente vai chegar nisso. Ainda que haja uma revelação geral de Deus na natureza, na humanidade, que a gente viu na história, ela está tão pervertida por causa do pecado da humanidade, que a mente das pessoas é fútil e incapaz de discernir o que Deus está revelando. Se as pessoas fossem piedosas, justas, então certamente o que Deus revela por meio da revelação geral poderia fornecer uma base para uma teologia natural, que a gente discorda disso da teologia natural, e como poder salvar a partir dessa teologia natural. Mas uma vez que se afastaram de Deus por causa do pecado, né? Nós não conseguimos conhecer a Deus por meio desse entendimento natural, por meio da revelação geral. Então, queridos, é importante aqui a gente frisar que a revelação geral, ou revelação natural, ela não produz salvação. A gente tem, ao longo da história, né, a gente tem um livro, né, que é a Bíblia Sagrada, que é Deus se revelando com o povo. Mas, queridos, se uma pessoa, né, somente pelo conhecimento humano, em conhecer a história, não há como ele ser alcançado, ou seja, ele conhecer a Deus plenamente, se não houver uma ação espiritual, uma ação do Espírito trabalhando no seu coração para que ele conheça a Deus. Então, querido, a palavra fala, né, que nós temos essa missão, né, de nós levarmos a palavra, ensinar, pregar, anunciar as boas novas, mas se não houver um agir do Espírito Santo em convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, o homem não pode se salvar. É por isso, queridos, que em última análise, o homem não, de maneira alguma, nem pela revelação, nem pelo conhecimento, né, da natureza, o cara é muito estudado, conheceu a natureza, percebeu que existe um Deus. Por essa questão moral, filosofia, sociologia, ou mesmo pela história. Mas se não houver um agir do Espírito Santo de Deus no coração do homem, o homem não consegue se salvar. O homem não consegue, né, conhecer plenamente a Deus. Isso nos é concedido, querido, através do Espírito Santo de Deus. E aí, querido, aqui entra a revelação especial. O que é revelação especial, então? A revelação especial significa que é uma auto-manifestação de Deus a pessoas em particular. Essa revelação especial é o tipo de revelação mais completa e detalhada que Deus fez de si mesmo. É através da revelação especial que Deus proporciona ao homem um conhecimento claro acerca de sua natureza, sua vontade, seu propósito e a sua obra de redenção. A obra de redenção é revelada claramente e individualmente a partir dessa revelação especial. Essa revelação especial aqui, queridos, é Deus agindo de forma individual no coração da humanidade. Então, só é possível esse relacionamento redentor, ou seja, um relacionamento em que há uma redenção e salvação por meio da revelação especial.
E essa revelação especial, ela tem algumas perspectivas, né? Particular, progressiva e salvadora. Essa revelação particular, essa perspectiva particular, é Deus, como eu falei, Deus se revela individualmente a cada pessoa. Deus se revela de si mesmo para um povo específico, ao longo da história. Você tem o relacionamento de Deus com Israel. Deus é conhecido de maneira adequada e verdadeira, não por meio de um estudo geral da criação, nem da humanidade, nem da história, mas por meio de sua relação com um povo escolhido. Veja que Deus se revelou com Abraão. Deus falou, Deus andava com Abraão, Deus caminhava, Deus se com Davi, Deus falou que era amigo. Então, quer dizer, a gente vê constantemente Deus tratando o povo como um relacionamento pessoal. É Deus se revelando pessoalmente, né? Deus trabalhando no coração daqueles homens de forma com um relacionamento pessoal e particular com cada um. Só que essa revelação também especial, queridos, ela é progressiva. A gente sabe que, é importante frisar isso, a gente sabe que Deus não se auto-revelou de forma plena e completa, né? E até hoje não existe a auto-revelação plena, né? Mas em relação ao propósito de salvação, Deus não se revelou desde o início da criação. No início da criação, os homens tinham um relacionamento com Deus que não conheciam ainda, né, em relação ao plano de salvação completamente. Esse plano de salvação foi sendo desenvolvido nesse relacionamento de Deus com a humanidade. Ou seja, a gente chama de uma revelação progressiva. No início do Novo Testamento, do Antigo Testamento, os povos não tinham noção que Deus era um Deus trino. Isso é uma doutrina que nós confessamos hoje, que nós cremos e que é inseparável da doutrina, né, sobre Deus. Mas, no início, eles não tinham esse conhecimento de Deus ser um Deus trino. Eles conheciam Deus como um só Deus verdadeiro, Yahweh, e que eles não tinham esse conhecimento pleno que nós hoje temos, né? De Deus ser um Deus trino, tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E muitas outras doutrinas da fé, essa auto-revelação de Deus, foi sendo construída com essa relação de Deus com o povo de forma progressiva. Importante frisar isso. A revelação progressiva. Então, há um desvendamento crescente do próprio Deus em sua verdade no relato do Antigo Testamento e do Novo Testamento. E veja, queridos, que essa auto-revelação de Deus, ela é infinita. Em que sentido? Mesmo nós tendo o cano hoje fechado, na criação, na eternidade, né? Nós passaremos a eternidade toda, ou seja, diante da glória de Deus. E nós não o esgotaremos, no sentido de conhecer a Ele. A vida eterna é essa, conhecer a Deus, a Jesus como seu único filho. Queridos, a gente vai passar a eternidade conhecendo a Deus e não vai esgotar o conhecimento de quem Deus é. E esse é o nosso desejo, né? Conhecer mais de Deus. Nós estamos aqui para isso, para conhecer mais a Deus. Conhecer mais a Deus através da sua palavra, dessa revelação especial, mas também conhecer mais a Deus através de um relacionamento pessoal com Ele. Ele tocando em nossos corações, transformando a nossa vida. Isso é uma revelação que a gente nunca vai esgotar. A nossa mente jamais vai conseguir compreender plenamente a Deus. E a gente vê hoje em dia, né, pessoas querendo colocar Deus numa caixinha, como se Deus coubesse dentro das nossas filosofias, das nossas doutrinas, nosso entendimento, da nossa mente humana. Deus é muito maior que tudo isso. Queridos, essa revelação é progressiva. Porém, é importante a gente dizer também, né, que sobre o plano de redenção, de salvação, tudo que Deus tinha para se revelar já foi revelado. Não se pode também acrescentar nada nessa revelação de Deus para o plano de redenção. Então é por isso que a gente fala que o cano bíblico está fechado, porque a palavra de Deus, que Deus quis revelar, quis anunciar e quis comunicar à humanidade sobre o plano de redenção, está plenamente descrito nos textos da Escritura. Então, não há nada mais a ser revelado nesse sentido. Existe uma revelação particular. Deus se revela a nós constantemente, sobre quem Deus é. Mas, porém, queridos, nada mais há nesse plano de redenção a ser revelado. Então, não há mais uma revelação a ser acrescentada em peso, em autoridade, como
a Escritura, que é a palavra de Deus. Isso a gente vai trabalhar melhor quando a gente for falar sobre Escritura Sagrada, a gente falar sobre inerrância, infalibilidade, sobre alguns assuntos da palavra da Escritura Sagrada. E essa revelação especial também é salvadora, como eu comentei. Por meio dessa revelação geral, a gente não consegue ser salvo, mas por meio de uma revelação especial, né, nós conhecemos profundamente, nos é revelado em completude, no caso, a pessoa de Cristo, né? Outro texto fala que Deus falou por diversos hebreus, né? Deus falou de diversas maneiras, ou seja, os meios aí da revelação, mas a prova de Deus agora fala por meio do seu Filho. E a gente vai ver que Jesus é essa revelação especial de Deus para a humanidade na sua obra salvadora. Então, essa revelação especial é também salvadora. E alguns meios da revelação especial, para a gente completar. Eventos históricos, então, Deus foi se relacionando com atos de Deus na história. O discurso divino, ó, como é interessante. Essa revelação de Deus, por Deus se relacionar com o povo, Deus também o discurso divino. Ó, vejam que é uma expressão muito comum na Bíblia, né? No Antigo Testamento, fala, a palavra do Senhor veio a mim. Jeremias, Ezequias, vários profetas, maiores e menores, a palavra do Senhor veio a mim, é Deus falando com o povo. Então, eles tinham essa consciência, né, que a sua mensagem não era deles, mas era uma autoria divina. Hebreus fala que Deus falou pelos profetas, Deus falou pela lei, mas agora Deus falou por meio do seu Filho. Então, Jesus também, quando Jesus estava falando, era também os atos do discurso de Deus. Deus se manifestou as suas ações, também a sua fala por meio de Cristo Jesus. E um outro meio dessa revelação especial é a encarnação do Filho. É Deus entrando na história. É o Verbo se fazendo carne. E aí, queridos, como eu falei, a encarnação, ele fecha esse meio de revelação especial, né, que é Deus entrando na história. Agora, Deus não está mais somente em atos de fala, se relacionando com o homem ali de forma distante, mas Deus entra na história. Deus o Criador entrando dentro da sua criação, se fazendo homem. É Deus deixando a sua glória para se tornar carne, né, descer às partes mais baixas da terra, no sentido de vir assim como nós, né, e se humilhar. E a palavra fala em Filipenses 2, né, Cristo se esvaziou da sua glória, né, não teve por usurpação, ou seja, o ser igual a Deus, né, ele não tomou para si isso de forma que ele não se despiu no sentido da sua glória, se esvaziou, essa quinose de Cristo, não é que ele deixou os seus atributos, mas esse esvaziamento, essa não utilização, ele mesmo tendo todo o poder, ele ser humilde e não usar desses seus atributos como uma glória pessoal. E assim, ele como homem, ele venceu, né, a morte, o pecado e tomou, ou seja, foi ali a partir dele entrar nessa história, ele ser o nosso sumo sacerdote, né, perfeito. Então, queridos, a encarnação, o milagre da encarnação a revelação, é o meio mais completo dessa revelação especial de Deus. É Deus entrando na história e se revelando. Aquilo que, para o Antigo Testamento, eles não podiam nem né, Abraão, Moisés, né, quis ver a Deus. Deus teve naquele trecho, né, em que Moisés vê somente o passar de Deus ali nessas costas, a sua sombra ali, e aquela glória que tomou Moisés no monte, e que ele perceba que era impossível ao homem ver a face de Deus. Mas nós vimos a face do Deus encarnado. Deus entrou na história. Nós vimos ele como, a humanidade, viu ele como um bebê, como uma criança, como um homem, e viu ele na cruz, né, todo martirizado por nossa culpa, levando a nossa culpa, um homem de dores. E isso, queridos, é um milagre que nós não podemos nem compreender assim plenamente. É Deus entrando na história, se encarnando e se fazendo homem. Então, só em relação à questão de revelação, é isso, revelação especial tem esses meios, né?
os eventos históricos, o discurso divino, Deus falando e Deus agora entrando, encarnando, né? Ele se fazendo como um de nós, a encarnação. Agora que vamos passar a continuar, a gente vem agora falar um pouco sobre os atributos de Deus. Já que a gente está estudando sobre o ser de Deus, a gente vai falar um pouco sobre os atributos de Deus. Quando nós falamos, queridos, sobre os atributos de Deus, nós estamos falando, se referindo àquelas qualidades de Deus que constitui quem ele é. Quais são as qualidades, quais são as características de Deus? As características exatas de sua natureza. Os atributos, queridos, são qualidades, vejam, atributos são qualidades permanentes e intrínsecas que não podem ser adquiridas nem perdidas. Os atributos de Deus são dimensões essenciais e inerentes à sua natureza. Por exemplo, a santidade. A santidade não é um atributo, por exemplo, de Adão, da humanidade. Né? Em última análise, é um atributo de Deus. Só que a gente vai ver que Deus comunica alguns dos seus atributos com a humanidade. A gente vai falar sobre isso. Então, querido, os atributos são inseparáveis do ser ou da essência de Deus. Os atributos é quem Deus é. A gente pode fazer, queridos, uma pergunta muito comum, que está lá no início, né? Quem Deus é? Quem é Deus? Aí as pessoas vão dar várias características, mas um exemplo, Deus é amor, Deus é justiça, Deus é bondade. Isso, queridos, são características intrínsecas de Deus. E nós podemos dizer, Deus é amor, Deus é justiça, Deus é bondade. Porque isso são características intrínsecas que não mudam. Deus não muda a sua essência, isso faz parte da essência de Deus. É por isso que é tão importante a gente conhecer essa essência de Deus. Quantos queridos olham para Deus e acham que, né, tem uma visão distorcida desses atributos de Deus? Quantas das vezes nós já ouvimos pessoas achar que Deus não perdoa, não perdoa um pecador porque cometeu um pecado específico no nosso meio? Quantas das vezes nós vemos jovens achar que Deus é um Deus distante, um Deus rancoroso, um Deus que só pensa somente em punir? Quantas das vezes também nós já ouvimos pessoas distorcerem um texto bíblico para achar que não, Deus é só amor, Deus não se importa com o pecado, com a justiça. Então, queridos, vejam a importância de nós conhecermos os atributos de Deus, a importância disso. E aí, queridos, se o adoramos, mas não o conhecemos, estamos adorando uma imagem criada pela nossa imaginação. E ainda que tenhamos boas intenções, estamos caindo no pecado da idolatria. É por isso, querido, a importância de nós conhecermos quem Deus é, para nós não cairmos na idolatria de adorar um ser que foi criado à nossa imagem, aquilo que nós esperamos e nós queremos de um Deus, né? de Deus, e isso é idolatria. E agora que nós vamos falar sobre os atributos divinos. Esses atributos divinos, querido, eles também chamados de os atributos incomunicáveis, né, também chamados de atributos não relacionados, que incomunicáveis no sentido de que Deus não compartilhou conosco, com a criação. São aqueles que Deus não compartilha com nenhuma criatura, ou seja, atributos exclusivos dele, e não comunicou a mais ninguém. Queridos, eu posso, por exemplo, perguntar aqui a vocês, e aí vocês vão me dizer, né, mas que são alguma característica que é somente de Deus, que o homem não tem essa característica. E aí eu posso dizer também, perguntar a vocês, e vocês me responderem, de características que Deus tem, que nós também temos. Por que isso? Porque como eu falei lá no início, Deus é um Deus, Deus criou o homem à imagem e semelhança. Então ele compartilhou alguns atributos, mas nem todos, né? Nós não temos todos os atributos da divindade. Existem atributos que Deus não comunicou com a humanidade. Existem atributos que Deus comunicou com a humanidade. E aí a gente vai listar alguns deles, né? Atributos incomunicáveis. O que são, queridos, atributos incomunicáveis? São, como foi falado, atributos que Deus
não comunicou, que somente de Deus, é característica somente de Deus. E aqui a gente pode dizer, querido, a eternidade. O que é eternidade, querido? Que atributo é esse divino, que somente Deus tem? A eternidade é porque Deus não foi criado. Deus, ele é eterno. Ele não teve início e nem tem fim. Isso é uma característica de Deus, da divindade. Porque, queridos, se em algum momento, né, em algum momento da história do tempo, que nem existia o tempo, né, o tempo é uma criação também de Deus, mas se ele não fosse eterno, ele seria um ser criado, e ele não poderia ser Deus. Então, para ser Deus, ele precisa ser eterno. E eterno aqui significa que não teve início e também não tem fim. Eternidade é uma característica divina. A gente vai meditar isso lá quando a gente falar na próxima reunião sobre Trindade, em que esses atributos são incomunicáveis, existe tanto no Pai, como no Filho, como no Espírito Santo. Um outro característica divina, e somente Deus tem, todos nós, um exemplo da eternidade, todos nós tivemos um início de tempo. Todos nós fomos criados em algum momento, todos. Aí alguns dizem, mas nós já vivemos a eternidade. Sim, nós já vivemos a eternidade, mas nós não temos essa característica como um atributo nosso. Porque nós fomos criados em algum momento. Somente Deus foi incriado. Eu vou até ler aqui um versículo, eu separei aqui, queridos, para a gente ler um versículo sobre esse atributo da eternidade, né? A gente tem alguns aqui, mas, tipo assim, ó, antes que os montes nascessem, tu formasse a terra e o mundo, de eternidade em eternidade, tu és Deus. O salmista relata isso, Salmos 90, verso 2. De eternidade em eternidade, tu és Deus. Então, queridos, vejam que antes que todas as coisas existissem, Deus, ele é eterno, ele não foi criado. Um outro atributo da divindade é a aceidade. O que é a aceidade, queridos? A aceidade é Deus ser independente, é Deus existir, essa autoexistência. Ele não depende de nada para existir. Veja, queridos, que nós não temos esse atributo. Nós dependemos da graça de Deus para a existência, nós dependemos de Deus, né, para sermos criados, nós dependemos de Deus para existir, mas Deus ele não depende de ninguém, de nada para ele existir. Essa autoexistência, essa autossuficiência. Nós somos insuficientes, nós não somos autossuficientes, nós dependemos de muitas coisas para existir, mas Deus não. Deus não precisa de nada além dele mesmo para existir. Terceiro atributo que eu coloquei aqui, imutabilidade. Antes de falar sobre, né, imutabilidade, essa questão da independência, né, eu vou trazer um versículo bíblico. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos de homens, humanas, nem é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Atos 17, 24 e 25. Está dizendo que Deus não depende de ninguém, de nada. É ele que dá vida a todos. Ele não depende de ninguém para existir, para existir. Deus é autoexistente. E a terceira aqui, imutabilidade. O que é imutabilidade, queridos? Deus não muda. Ele não muda. Independente da circunstância, independente da situação, do momento, do tempo, né? Deus não está sobre, né, essa linha temporal da criação. Deus está para além da linha do tempo. Então, querido, Deus é imutável. Deus não muda. Deus ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Porque eu, Senhor, não mudo. Por isso vocês, filhos de Jacó, não foram destruídos. Aí está lá escrito em Malaquias. E outros textos lá em Salmo também, vários textos em Salmos, Isaías, vai relatar sobre essa imutabilidade de Deus, que Deus não muda. Então, queridos, e essa característica é fundamental para quando nós colocamos nossa esperança e confiança em Deus, nós temos a certeza que o nosso Deus ele é imutável. Ele não muda. Se ele falou, ele cumpre a sua promessa, porque ele não muda. Deus, ele não muda porque hoje
nós oramos um pouco menos, ou porque hoje nós o desagradamos, a, aquilo que ele falou, né, nos chamou e nos separou, nos consagrou como filhos amados. Ou seja, esse amor de Deus para conosco não muda com relação à nossa circunstância. Querido, é nós que mudamos, é nós que nos afastamos desse relacionamento com Deus, mas Deus nunca muda. Deus nunca muda. É que aquilo que ele falou, aquilo que ele prometeu, a sua palavra, ela também é imutável, porque o Deus é imutável. E um outro atributo é a onipotência, onipresença e onisciência de Deus, né? Onipresença, por exemplo, está falando ali sobre Deus, né, está em todos os lugares. Deus, não existe nada, né, que nenhum centímetro de toda a criação, todo o cosmos, em que Deus não esteja, a sua presença também não esteja. Então, e não é nada, né, na criação que não seja também esteja sobre a soberania de Deus, sobre a soberania de Deus. Então, Deus está em todos os lugares, a sua onipresença, sua onipotência, todo o poder é de Deus. Deus tem todo o poder. Deus tem e a sua onisciência, ou seja, todo o conhecimento, conhece todas as coisas. Nada está oculto aos olhos e ao conhecimento de Deus. Vamos adiantar. E aí, queridos, todos esses atributos são atributos incomunicáveis. Então, nós, médios mortais, nos contentemos em não ter nenhum desses atributos. Mas, glória a Deus, pela sua bondade, pela sua graça, que ele comunicou alguns de seus atributos conosco. Vamos lá. Atributos comunicáveis. São atributos que Deus, né, também compartilhou com a sua criação. Né? Tem a santidade. Deus é um Deus santo. Santidade é um atributo de Deus. Mas Deus compartilhou esse atributo. Né? Aqui a gente pode falar de atributos de grandeza, né? Atributos incomunicáveis são atributos de grandeza que definem, né, o ser de Deus. Atributos comunicáveis são atributos relacionais que Deus compartilhou. Deus é Deus santo. Ser santo é ser separado. Separado do pecado. E Deus compartilhou essa santidade. E existe um propósito na santidade. Deus é um Deus santo. E aí todos os seus atributos são atributos santos, né? A bondade é uma bondade santa, a ira é uma ira santa, a sabedoria é uma sabedoria santa, a justiça é uma justiça santa. E a santidade é dizer que Deus é separado. Separado de tudo que é mal. Deus não tem contato com o mal, com o pecado, com o impuro. Isso é santidade. E a santidade de Deus na humanidade, ela tem um propósito. Somos santificados, somos separados, né, do pecado para a glória de Deus. Então, toda santificação tem um propósito de glorificar a Deus. A nossa santidade nossa santificação tem um propósito de glorificar a Deus. Nós não nos separamos do pecado para um auto-engrandecimento, mas nós nos separamos do pecado para glorificar a Deus. É por isso que todo ato de santidade ela não é somente algo externo, mas principalmente e primeiramente algo interno, com o intuito de glorificar a Deus. Santidade. Outro atributo comunicável é o amor, bondade, misericórdia, coloca tudo junto. São atributos que Deus comunicou. E Deus nos chama para ser pessoas amorosas, para amar o próximo, amar até o nosso inimigo. Você vê que os mandamentos de Deus, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, amar o nosso irmão, como Cristo nos amou. Queridos, amor é uma característica intrínseca de Deus. Deus é amor. E ele nos chamou para ser pessoas que amam, pessoas que também representam, ou seja, que demonstra também esse atributo. E, queridos, quando nós falamos que nós estamos glorificando a Deus, demonstrando a glória de Deus, é nós compartilhar, é nós revelar ao mundo quem Deus é. Quando nós amamos, nós estamos revelando quem Deus é. Quando nós praticamos bondade, misericórdia, justiça, amor, sabedoria, isso é nós comunicarmos também quem Deus é, que nós somos essa revelação de Deus. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Então, todos esses atributos, queridos, são atributos que Deus nos chama para exercer. Nenhum desses atributos Deus comunicou conosco e como se Deus comunicou, você utiliza quando você quer. Não. Todos esses atributos Deus nos chamou
para revelar, ou seja, esses atributos como uma ação de Deus na criação. Então, quando nós amamos, nós estamos revelando a Deus. Quando nós praticamos justiça, nós estamos revelando a Deus. É por isso que na oração do Pai Nosso, Jesus fala: santificado seja o teu nome. Como é que santifica o nome de Deus se o nome de Deus já é santo? É quando nós, queridos, nós praticamos as obras, as obras de Deus, quando nós falamos em nome de Deus e nós revelamos quem Deus é, de fato, os atributos de Deus. Nós estamos santificando o nome de Deus. E o contrário de santificar o nome de Deus é profanar o nome de Deus. O nome de Deus é santo. Como é que nós vamos profanar algo que é santo? Nós temos essa capacidade? De que maneira, queridos? É quando nós usamos o nome de cristãos, ou seja, de ser representante de Deus, de sermos filhos de Deus, e nós andamos em pecado, praticamos as obras da carne, as obras do mal, que nós estamos profanando o nome de Deus. Percebam, querido, que nós, é como se, um exemplo, um filho que carrega o sobrenome de uma família de peso, uma família que tem um pai de uma responsabilidade muito grande, um nome muito, né, muito grande. E a partir do momento que aquele filho, ele pratica as obras, começa a andar, né, de toda forma errada, praticando imoralidade, as pessoas vão dizer: rapaz, aquele menino está manchando o nome da família, manchando o nome do pai. A mesma coisa, querido, quando nós andamos em pecado e nós dizemos ser filhos de Deus, nós estamos profanando o nome de Deus. E Jesus nos ensinou a fazer a oração do Pai Nosso: Senhor, santificado seja o teu nome. É para que nós, queridos, possamos andar em justiça, em retidão, em amor, e nós vamos revelar o nosso Pai Celestial. Vamos continuar. E para a gente terminar, a gente vai falar sobre imanência e transcendência. Queridos, a imanência e transcendência é um termo que é utilizado, né, diz respeito à relação de Deus com a criação. Deus é um Deus imanente e transcendente. E a gente vai entender um pouco sobre isso. Quando falamos que Deus ele é totalmente superior e está acima de sua criação, estamos afirmando que ele é transcendente. E Deus é, de fato, transcendente. A palavra fala que Deus habita em uma luz inacessível. Então, queridos, Deus é um Deus transcendente que nós, com a nossa capacidade humana, não poderíamos conhecê-lo. O que Deus fez, Deus se auto-revelou. E aqui que entra a imanência. Já quando falamos que Deus pode ser encontrado ativamente dentro da sua criação, estamos afirmando que ele é imanente. Deus é um Deus transcendente, mas se fez imanente. Imanência. A imanência de Deus se refere à sua presença ativa e contínua na criação. Deus não é um Deus distante, não é apenas um observador. Não existe uma heresia que Deus criou o mundo, mas o mundo está em desordem porque Deus abandonou o mundo. Deus largou o mundo à sua própria seu próprio controle. Não, queridos, Deus está no controle da história. Deus está no controle da nossa vida. Deus está no controle de todas as coisas. Todas as coisas estão caminhando para o propósito perfeito e eterno de Deus. Então, queridos, ele é acessível. Ele se fez acessível. A gente vai ver que, na verdade, era para a gente tratar Irnan aqui. O erro foi de Irnan. Depois você pega ele. Porque era para tratar primeiro sobre transcendência, para depois imanência. Mas está falando de imanência, ou seja, Deus se fez acessível, Deus se fez íntimo, Deus se fez atuante em todas as partes do mundo. Queridos, esse Deus que é transcendente, que de um lado, né, o homem não poderia conhecer a Deus, chegar a se aproximar de Deus, é um Deus que se fez imanente, se fez próximo da sua criação, um Deus relacional. E mais ainda, queridos, essa imanência, ela culmina no ponto mais alto, que é a criação de Deus. É Deus entrar na história, é Deus entrar na própria criação, e Deus se revelar a nós. Então, queridos, o salmista fala: o Senhor está perto de todos os que o invocam, de todos os que invocam com sinceridade. Deus não está longe, Deus ouve as nossas orações, Deus ouve o nosso clamor, nas mínimas coisas da nossa vida. Nós sabemos que Deus está ali, Deus está cuidando, Deus está trabalhando. Quantas das vezes, querido, nós temos quantos testemunhos? Se a gente parar para meditar, que nós oramos e buscamos e clamamos, pedimos a Deus, e nós vimos o agir de Deus, a providência de Deus nos mínimos detalhes da nossa vida. É Deus agindo, querida, porque Deus ouve a nossa oração. Deus é um Deus imanente, é um Deus perto, é um Deus que está perto.
E aí, essa transcendência é um Deus que também, que a gente precisa ir até ele com respeito, com temor, com tremor, com reverência, porque ele é um Deus transcendente, ele está muito além da nossa imaginação, muito além daquilo que nós podemos pensar. É um Deus grandioso, majestoso, infinito. Mas essa transcendência não pode nos levar a afastar dele, porque nós sabemos, querido, que ele se fez imanente, ele se relacionou, ele quis estar perto de nós. E Deus quer, querido, o nosso relacionamento com ele. Deus quer que nós se relacionemos com ele. Esse é o nosso propósito aqui no nosso grupo, se relacionar com Deus, conhecer mais a Deus, amar mais a Deus. Nós amamos cada vez mais que nós conhecemos, nós o amamos cada vez mais. Esse é o propósito. Porque como nós temos a certeza que é um Deus imanente, que se fez perto, que está ao nosso lado, nós queremos amá-lo cada vez mais. E aí, a gente termina nossa reunião hoje, queridos. Algumas referências que a gente trabalhou aqui foi com algumas teorias sistemáticas, e eu vou compartilhar com vocês, que pedir para vocês também usarem também, né, essas teorias sistemáticas. Tanto a de Milha Erickson, que é uma teoria sistemática que eu gosto muito, tem essa teoria sistemática que eu também estou usando, é a perspectiva pentecostal. Tem um livro de Bavinck também, As Maravilhas de Deus, que a gente usou. Reformando o Discipulado, que é uma introdução à fé cristã, é quase uma mini sistemática também. E a gente usou algumas notas da Bíblia de Estudo, N.A. e Thomas Nelson. E tem também, né, o de Wayne Grudem também, Base da Fé também, que é um livro pequeno, mas muito bom. Então, queridos, isso aqui é somente uma introdução ao tema. Isso aqui não, a gente não esgotou, né, plenamente o tema. Isso aqui tem muita coisa a gente aprender, estudar, mas que seja um incentivo para a gente conhecer mais a Deus, buscar mais conhecer a Deus. E a partir dessa base aqui de fé, a gente caminhar aí, né, fugindo das heresias, fugindo desses erros teológicos que nos afastam desse conhecimento de Deus. Que podemos conhecer cada vez mais a Deus e amar cada vez mais pelo aquilo que Ele se auto-revelou para nós. Tá bom, queridos? Deus abençoe. E eu quero ouvir vocês agora, né? Se vocês tiverem dúvida de algum tema, alguma questão, quiserem contribuir também, ele aí, por favor, Ellen, já trouxe uma contribuição, continue aí, por favor. E os demais também quiserem contribuir, tá bom? Maravilha, maravilha, gente. Deus abençoe. Então, só reforçando, né? A gente vai seguir essa ordem da sistemática dos temas principais da fé. Mas a gente, se te aparecer temas aí, o grupo é aberto, né, pra gente conversar, dialogar, as mensagens lá no grupo, pra gente poder conversar sobre temas diversos aí da fé, temas atuais, né, da atualidade, da nossa igreja, da nossa comunidade, e a gente vai conversando. Mas a nossa reunião vai seguir essa estrutura, tá bom? A próxima semana vamos falar sobre Trindade. Estou tentando trazer um convidado especial, vamos ver se dá certo. Mas nosso próximo tema é a Trindade e vai ser um excelente tema. Compartilhar alguns materiais também com vocês para a gente meditar um pouquinho mais sobre esse tema aí especial.